Quais as principais propriedades de um homomorfismo? Bom, o homomorfismo tem que levar, na definição dele, ele tem que respeitar a operação. Pelo fato dele respeitar a operação, ele é obrigado a fazer algumas coisas. Uma pergunta boa seria, o que um homomorfismo de grupo faz com inversos? Faz com inversos? Não. Faz com elementos neutros. O inverso é o próximo slide. Vamos lá. Eu estou num grupo G1 e ele tem direito ao seu elemento neutro. Eu vou chamar ele de E1. Então, E1 é o elemento neutro do G1. Eu tenho o grupo E2. O grupo E2, ele tem direito ao elemento neutro dele. O elemento neutro do G2 eu vou chamar de E2. Se a função φ é um homomorfismo que vai do G1 no G2, ela é obrigada a levar elemento neutro no elemento neutro. Então, todo homomorfismo leva o elemento neutro de um grupo no elemento neutro do outro grupo. A outra pergunta boa que a gente pode se fazer é o que ele faz com o inverso, né? Porque, pensem comigo, pega um elemento no grupo G1. Ele tem direito ao inverso. O inverso dele eu chamo de A a menos 1. Estou usando a notação multiplicativa. O A menos 1 é um elemento do G1. Então eu tenho direito a aplicar a φ nele. E isso vai cair lá no G2. Certo? Só que na hora que eu aplico a φ no elemento inverso do A, isso cai lá no G2, mas de alguma forma a φ também respeita o inverso. Se você tivesse que ler isso aqui, você ia falar que a imagem do inverso é o inverso da imagem. Então, tanto faz você calcular o inverso primeiro e aplicar a φ, ou aplicar a φ primeiro e calcular o inverso desse elemento aqui. Isso não está na definição, isso é propriedade que sai imediatamente da definição. E da letra A também. E a mesma coisa, se você pega o A, opera com A, opera com A, opera com A, você vai chamar isso de A elevado a N. O φ de A elevado a N é o φ de A elevado a N. Então, nas propriedades, como propriedades básicas, e deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, como propriedades básicas de um homomorfismo, ele leva neutro no neutro e leva inverso no inverso. Inverso aqui vai no inverso de cá. E respeita a potência, né? Ele respeita, em particular, se você fizer potência do A, já que eu estou usando a notação multiplicativa, o A elevado a N, o φ de A elevado a N, vai no φ de A com todo mundo elevado a N. E aí a gente começa a voltar. Espera aí, os elementos, eu tenho a ordem do grupo e tenho a ordem do subgrupo. Se eu tenho dois grupos e tenho um morfismo, um homomorfismo entre eles, a ordem também não vai ser uma bagunça. Se o elemento Azinho do G1 tem ordem infinita, a ordem da imagem dele vai dividir a ordem dele. Isso aqui é pedir muito. Isso aqui é pedir muito. É começar a fazer teoria de números aqui em cima disso. Porque o φ de A mora em G2. O que eu estou dizendo é que se o A tem ordem finita no G1, o φ de A também vai ter ordem finita no G2. E mais ainda, essa ordem vai ter uma relação estreita com a ordem do A lá no G1. Ela vai ser um divisor. Essa ordem divide essa. Isso só sendo homomorfismo. Eu não estou pedindo mais nada. Se eu pedir isomorfismo, além de essa dividir essa, essa vai dividir essa e as duas vão ser iguais. Mas aí já é outra história. Uma outra operação que a gente pode fazer é a gente pode compor homomorfismos. A gente pode fazer composição de homomorfismos. E aí a gente pode viver feliz para sempre. Porque composição de homomorfismo é um homomorfismo e composição de isomorfismo também é um isomorfismo. Então, mas agora isso aqui, tudo que está escrito aqui na letra B e na letra C,
são propriedades de funções. Se duas funções são bijetoras, a composição delas também é bijetora. Se uma função é bijetora, a inversa dela também é bijetora. Só que aqui a gente resolveu chamar, a gente está dizendo que homomorfismo bijetor a gente está chamando de isomorfismo. Ok? Isso aqui é... A única novidade é a letra A. O resto é propriedade de função. Composição de bijetor é bijetor e inverso de bijetor também é bijetor. Mas aí a gente está fazendo questão de repetir essas propriedades na nossa nova linguagem. Ok? Então, composição de homomorfismo é um homomorfismo. Composição de isomorfismo é um isomorfismo. E se o cara é um isomorfismo, o inverso dele também é um isomorfismo. Porque lembra, a gente tem que ter uma coisa bijetora para poder falar de função inversa. Então, a gente só fala de função inversa em isomorfismo. E aí, aqui aparece a proposição que eu falei para vocês. Quando a gente tem um isomorfismo entre dois grupos, a ordem dos elementos são iguais. A ordem do φ de A é igual à ordem do A. Então a gente está usando tudo que a gente fez no outro capítulo, só que agora colocando funções no meio disso. Então a gente se pergunta o que ela faz com o elemento neutro, o que ela faz com o inverso, o que ela faz com ordem. Então ela faz uma série de coisas. Tem mais algumas propriedades boas que agora a gente vai falar de subgrupos. Porque viu que a gente falou de ordem, falou de um monte de coisa, mas não falou de subgrupo. A partir do momento que você tem uma função, você tem a imagem de uma função. A imagem de uma função é um subconjunto da chegada. Pode ser tudo, e aí a gente chama a função de sobrejetora, ou pode ser só um pedaço. Mas esse pedaço a gente chama de imagem. Então, se você tiver uma função, na verdade, não precisa nem ser morfismo, né? Mas tudo bem. Se você tem um homomorfismo que vai de G1 em G2, a imagem é o conjunto de todo mundo no G2, que é a imagem de alguém. Certo? Isso é um subconjunto do G2. Se isso é um subconjunto, toda vez que eu vejo um subconjunto em um grupo, eu vou me perguntar se esse subconjunto é um subgrupo. E a resposta vai ser sim. A imagem é um subgrupo do G2. A imagem é um subgrupo do G2. Além da... Então agora, a partir do momento que você me dá um homomorfismo, eu já estou conseguindo criar subgrupos. Eu consegui criar um subgrupo lá no contradomínio. Agora, eu vou criar um outro subgrupo, mas agora no domínio. Como é que vai ser esse subgrupo? Primeiro vamos definir ele como subconjunto. Faz o seguinte, ó. Você tem um morfismo, um homomorfismo que vai de G1 em G2. Coloca numa sacola todos os elementos de G1 que quando você aplica o homomorfismo nele, chega no elemento neutro do G2. Esse conjunto aqui é não vazio, porque, no mínimo, o elemento neutro do G1 está nele. Certo? Agora, ele pode ter mais gente. Vocês lembram daquele homomorfismo trivial? No homomorfismo trivial, esse núcleo, esse conjunto, vai ser o G1 inteiro. O conjunto de todo mundo que quando eu aplico o homomorfismo cai no neutro. No homomorfismo trivial é todo mundo, é o G1 inteiro. Na pior das hipóteses, isso aqui vai ter só o elemento neutro do G1. Isso é um subconjunto do G1. Adivinha o que esse subconjunto vai ser? Esse subconjunto do G1 vai ser um subgrupo. Se você pegar uma função que é um morfismo entre G1 ou volta, que é um morfismo entre G1 e G2, esse conjunto que você acabou de definir é um subgrupo. E aí vamos fazer um exemplo rapidão aqui, só para vocês verem. Lembra aquela função que pega o z e leva no barra? Aqui eu estou fazendo um módulo 3, ó. Você vai pegar qualquer número e levar ele ou em 0, ou em 1, ou em 2, que são os restos possíveis na divisão por 3.
Então, a minha função pega n e leva em n mod de 3. Oh, meu Deus. O núcleo, o que é o núcleo? O núcleo é o conjunto dos elementos que vai no zero daqui, no neutro daqui. Quem é o neutro daqui? É o zero. Então, quem é que vai no zero? Todo mundo que é múltiplo de 3. Todo mundo que, quando você fizer a divisão dele por 3, vai dar zero. Então, o núcleo é o conjunto dos inteiros que é congruente a 0 módulo 3. Ou seja, todos os múltiplos de 3. Então, para esse morfismo, quem é o núcleo? Todos os múltiplos de 3. Por quê? Porque se você aplicar f em qualquer múltiplo de 3, vai no zero. E o zero é o elemento neutro desse conjunto aqui. Tem alguns exemplos aqui que eu vou pular, porque nós já estamos andando. Aqui de novo, ó, a gente pode pegar todos os morfismos que a gente viu e tentar entender o que é o núcleo dele. Esse é um bom exercício. E para já fechando essa parte, porque a gente ainda vai falar a gente ainda tem que falar de classe lateral. Para fechar essa parte, quando a gente lembra que a gente está preocupado em, a gente quer saber quando é que um homomorfismo é bijetor. Então a gente tem que testar se ele é injetor e se ele é sobreinjetor. Testar se é injetor é meio chatinho, mas aqui a gente tem um resultado que diz o seguinte: para testar se um homomorfismo é injetor, basta você calcular o núcleo dele. Se o núcleo dele for pequenininho, só tiver o elemento neutro, esse homomorfismo é injetor. Se tiver mais gente, não é injetor. Então, o homomorfismo é injetor se você olhar para o tamanho do núcleo e o tamanho do núcleo for um conjunto unitário apenas com o elemento neutro. Com isso, a gente acaba essa parte de morfismos, de homomorfismos.